Então vamos lá, pessoal, vamos finalizar aqui nossa aula de Semana de Arte Moderna, né? A gente terminou falando do último dia, de algumas notas no jornal, bem negativas, né, principalmente da parte mais conservadora ali, que foi contra a Semana de Arte Moderna, mas vale a pena também deixar alguns registros de que houve mobilização de uma parte rica da sociedade que queria essa aproximação com as novas tendências vanguardistas, né? A gente tem um exemplo que é o Paulo Prado, que foi o mecenas da Semana de Arte Moderna, ele que patrocinou, ele que botou a grana, tá? E ele escreveu no jornal assim, ó, interessante trecho dele, ó. A Semana de Arte Moderna veio revelar ao deserto do mundo lunar que uma nova modalidade do pensamento surgira como uma grande renascença moderna. Com ela aparece entre nós o sentimento de inquietação e independência que é característico da nova feição do espírito humano. O mundo está cansado das formas do passado em toda parte, em todos os terrenos, na estética da rua, no anúncio, nos reclames, nos jornais ilustrados, nas gravuras, nas mobílias, na moda. Com uma alegria iconoclasta e juvenil se quebram os antigos moldes e desaparecem as velhas regras pesadas como grilhões, né? Então, ele relatando aí esse cansaço, né, com a estética mais conservadora e tal, querendo uma renovação, né, se desfazendo de velhas regras, de antigos moldes, né, com uma tendência iconoclasta e juvenil. Já vou falar sobre essa palavra iconoclasta. Certo? Bom, aqui temos alguns exemplos, tá, pessoal? Olha só, eu trouxe ali, ó, à esquerda, Diana Caçadora, tá? É uma estátua grega típica, né, cheia de detalhes e tal. E à sua direita, pelo menos à minha direita, tem aí o quadro do John Grass, que é eu não me lembro se era suíço, não me lembro exatamente o que ele era, mas ele veio aqui para o Brasil para fazer parte da Semana de Arte Moderna. E ele fez uma paródia modernista da Diana Caçadora ao estilo modernista. Vejam as cores, vejam como não há uma preocupação com detalhe, com realismo, é muito mais uma alegoria de cores, né, de sensação ali, propriamente, do que uma preocupação com o detalhe, com o realismo, né, com a mimese da imagem, né. Embaixo ali vocês têm a cabeça de Cristo, do Victor Brecheret, né. Foi uma obra bem polêmica, porque o Mário de Andrade comprou para ele a cabeça de Cristo e chegou em casa e a família do Mário era super católica. Ele era bastante católico também. E a galera ficou irritada com ele. Que isso, uma cabeça de Cristo com um pescoço desse tamanho, trancinha, que é isso, não sei o que e tal. E ele brigou com a família. E a partir dessa briga ele escreveu uma obra interessante chamada Pauliceia Desvairada. Tá? Mas depois eu vou contar mais bastidores dessa história. Bom, com a abertura modernista, pessoal, surgiram diversas manifestações para organizar as ideias do modernismo, tá? Eu destacaria aí uma revista literária muito importante, que vocês têm aí à esquerda, que é a revista Claxon, tá? E manifestos, tá? Mas aí os manifestos não vão ser propriamente ligados à Semana de Arte Moderna. Cada manifesto vai ter uma espécie de tendência mais para um lado ou mais para o outro. Por exemplo, a gente tem os manifestos do Oswald de Andrade, que vão trazer uma visão, digamos assim, mais à esquerda, né, das artes, uma ideia mais xenofágica, né, que é a ideia de comer o estrangeiro, de que o manifesto antropófago traz essa ideia de que a cultura brasileira tem que comer a cultura de fora, né? Comer o estrangeiro, comer o diferente e absorver, que nem nos rituais indígenas, absorver as coisas boas, mas não perder o seu caráter individual, certo? Manifesto para o Brasil, né, também, na ideia de exportação da poesia brasileira. Só que existem duas tendências mais à direita, tá? Do modernismo, que vai ser o Manifesto Verde e Amarelo e o Manifesto da ANTA. Tá? Que são manifestos que vão ser a base, por exemplo, do pensamento intelectual do fascismo brasileiro, dos anauês, dos integralistas, tá? Que eles, diferentes do Oswald, eles vão ser mais xenófobos, né? Então o Oswald era mais xenofágico, queria comer o estrangeiro. O nacionalismo mais integralista vai ser xenófobo, que é negar o estrangeiro, que é uma cultura totalmente brasileira, sem marcas de fora, né, negando, né, a diversidade cultural limitada
ao estricto territorial brasileiro ali, certo? E para finalizar aí, eu botei as principais contribuições, né, herança que o modernismo vai deixar para o futuro, tá? Então a gente pode dizer que a partir do modernismo há uma reelaboração total da linguagem, como ela vai ser utilizada. A linguagem não vai obedecer mais aquela tradição acadêmica, aquela linguagem gramaticocêntrica, normativista, né? Que soava artificial, parecia que isso falava uma língua e escrevia outra, né? Parecia que a linguagem do dicionário, né? Que tu vai averiguar o cunho vernáculo no dicionário, que nem vai dizer Manuel Bandeira, né? Que tem que catar ali a palavra para ver se entendeu e aí depois dizer que legal essa palavra, né? Então, quanto mais, né? Parece que tem um repertório difícil, né, melhor, né, e a gente não está querendo aqui defender um repertório curto, pelo contrário, né, mas é que tem algumas palavras que são artificiais, né? Essa é a questão, né? São palavras que é muito mais do que uma norma mais culta, né, mas é que é uma norma quase que artificialista, né. Enfim, eles vão fazer uma aproximação da linguagem mais brasileira, mais com a oralidade, mais com a fala, com as gírias específicas de lugares do Brasil, trabalhando com a fonética, né, o som brasileiro. Tem um capítulo bem famoso de Macunaíma, chamado A Carta para as Icamiabas, que o Macunaíma faz uma bela ironia dessa linguagem acadêmica, dessa linguagem beletrista, parnasiana, assim, e tal. Só que é engraçado que às vezes ele erra, assim, ele vai tentar se apropriar dessa linguagem e claro, né, não é fácil, né, o cara vai escrever um texto inteiro respeitando 100% a gramática, um dartier, com umas palavras esquisitas, vai se perdendo aos poucos, tá? Em termos de conteúdo temático, pessoal, uma das coisas que eu até falei na aula de Augusto dos Anjos, né, é que o modernismo, ele, entre aspas, rebaixou o lugar das artes para o mundo cotidiano, né? Então a arte, ela sempre falava de algo maior, de amor, de deuses, de pátria, etc. E o modernismo vai fazer com que um poema, um quadro, pinte uma cena cotidiana, o dia a dia, né? Mostrando uma cena da indústria, dos trabalhadores, um caipira cortando, né? Um pedaço de cana ali e tal, né? Isso como obra de arte, né? Talvez vocês já tenham visto isso, mas sei lá no século XVII eu vi um pintor holandês pintando um índio, né? Mas aquilo tinha muito mais uma ideia de informatividade, né, do que propriamente de uma composição artística. As composições artísticas, elas eram muito mais cenas históricas, cenas religiosas, né, retratos, natureza morta, etc. Agora aqui cenas cotidianas também vão começar a ser muito valorizadas. Tá? Muito uso de paródia, né, que é o tipo de intertexto debochado, né, o intertexto satírico, como a gente chama, de fazer releituras críticas de textos passadistas para reatualizar com uma perspectiva crítica, né? Então vocês devem lembrar que nessa época aqui Canção do Exílio vai ser parodiado por todo mundo, né? Oswald, Drummond, Murilo Mendes, todo mundo vai fazer a sua releitura crítica de Canção do Exílio. Por quê? Porque a Canção do Exílio é um poema fortemente de cunho nacionalista e o modernismo também estava se propondo a uma nova perspectiva do nacionalismo, né? Não aquele nacionalismo romântico, né? Mas um nacionalismo mais crítico, né? Falando em nacionalismo, valorização nacional, né? Trazer elementos da cultura nacional para dentro das artes, né? Então o índio, o negro, o samba, né? O Mário de Andrade tem um poema chamado Carnaval Carioca, né? O Oswald tem um sobre futebol, né? Questões da sensualidade brasileira, da psique brasileira, isso vai aparecer também bastante, tá? Então, que nem vai dizer Mário de Andrade, nacionalidade sem nacionalismo, né? Então falar do Brasil, mas não negar o que tem de fora, né? Mas exaltar, valorizar também a nossa cultura para a gente não viva eternamente na síndrome do vira-lata, né? Achar que no Brasil as coisas são menores, né? Achar que quando a gente fala, por exemplo, um vinho nacional, parece que é ruim, né? O internacional, o gringo que é bom, né? E para finalizar, aí uma inventividade e um experimentalismo estético, né? Então, vocês vão ver, nessa época surge o verso livre, o verso branco, né, a ruptura com as formas tradicionais, principalmente o soneto, né, lá dos parnasianos e tal. Nesse primeiro momento modernismo vão ser destruídos todos, soneto, decassílabo, rima e tal, uma linguagem mais telegráfica, né, uma linguagem que mais fragmentada, mais dinâmica, né, que não tenha muitos nexos
coesivos, que ficam criando discursos longos, então uma linguagem para tentar acompanhar, né, se tornar homóloga a essa dinamicidade do mundo industrial paulista ali e tal. Enfim, eles vão ser bastante inventivos em alguns aspectos formais também. Tá? Então, o que se percebe aí no modernismo, né, nesse primeiro tempo de modernismo, né, essa verdadeira pororoca, né, uma tsunami, veio, blum, destruiu tudo. Os autores desse modernismo de 22 não são muito famosos, não são muito benquistos assim, no mundo da literatura, as pessoas não leem muito Oswald, Mário, né, é mais a teoria mesmo, mas digamos assim, eles foram o vulcão que destruiu tudo que tinha ali, tudo não, né? Destruiu parte do terreno ali para que uma nova primavera se formasse ali por cima. Tá? Então a metáfora é mais ou menos ela. Então você percebe uma veia fortemente iconoclasta, né? Essa palavra já caiu no Enem. Tá? O que é iconoclastia? Ícone, tradição, né? Os ícones que ficaram, né? Digamos assim, as estatuetas, né? O imortal, né? Os imortais da academia, né? Então, e clastia é ruptura, é destruição, né? Então, rupturar, desconstruir, problematizar esses ícones que estão lá num lugar privilegiado e ninguém mais tocou neles. Não é que a gente quer que eles sejam sumidos, mas é problematizá-los e antagonizá-los para propor novas alternativas, né? Então, os próprios modernistas sabiam que José de Alencar era bom, que Machado era bom, né? Mas queriam propor outras alternativas, indo contra essas tradições. Certo? Então tá, pessoal, essa foi a nossa aula de modernismo, tá? Vou deixar aqui, ó, quem quiser fazer essa questão, que não aparece ali, né? Quem quiser fazer essa questão é bem interessante, tá? Dá um print aí, dá um pause aí, faz aí, vê se consegue ler, e vale a pena ver. Tá, gente? Foi um prazer falar de modernismo com vocês, até a aula de Mário e Oswald de Andrade.